Quero convidar a você a abrir sua Bíblia em Marcos 8:22. Nessa noite você possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Que você não se preocupe com a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda. Não se atenha a outras coisas a não ser a presença do Espírito Santo nessa noite. Sabemos que estamos aqui não é simplesmente por causa de homens, por causa de coisas, mas por causa do Espírito Santo de Deus. Marcos 8:22 diz: chegaram a Betsaida e trouxeram um cego e rogavam-lhe que tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. E cuspindo nos olhos, pôs as mãos e perguntou: vês alguma coisa? E levantando os olhos disse: estou vendo. Vejo homens, porque como árvores vejo andando. Então tornou-se e pôs a mão novamente sobre os seus olhos, e olhando atentamente ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Depois mandou para casa dizendo, para não entrar na aldeia. Amém? Nós vimos aqui que Jesus chega na cidade de Betsaida e ali encontra um cego. A Bíblia não diz se esse cego ele era um cego de nascença. A Bíblia não diz o nome desse cego, mas diz que era um cego somente. E aí as pessoas levam o cego a Jesus e pedem para que pudessem tocar naquele cego, para que tivessem cura. Jesus, por sua vez, toca nesse cego, e por incrível que pareça, esse cego ele não é curado. Aí Jesus pergunta: você está vendo alguma coisa? Ele diz: estou vendo sim, mas vejo pessoas como se fossem árvores andando, né? Aí Jesus toca pela segunda vez e a sua visão é restabelecida. Aí Jesus fala para ele: olha, agora você vai, mas não conta para ninguém as coisas que aconteceram aqui. Jesus era um homem que ele gostava de fazer o bem, gostava de pregar, gostava de estar entre as pessoas. E assim como Jesus, nós como cristãos, nós devemos estar na presença de Deus de tal modo. Eu lembro de uma história de um pastor muito jovem. Esse pastor, ele disse na época de seminário, ele estava assim, muito no primeiro amor, e ele carregava uma Bíblia pequenininha dos Gideões no bolso, que era o Antigo Testamento. Ele fala que passa por uma avenida e aí tem um indigente ali. Aí o indigente passa para ele e fala assim: olha, me dá R$1. Aí ele fala assim: olha, como todo crente, ele fala: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ele tira aquele salmo e dá ali para aquele morador de rua. O morador de rua olha para a Bíblia e fala assim: ué, o que é isso aqui? Ele fala: é a Bíblia, é a palavra de Deus. Aí o morador de rua falou: eu estou com fome. E outra coisa, eu não sei nem ler, para que eu quero uma Bíblia? E esse rapaz, esse seminarista ficou tão irritado que saiu xingando esse morador de rua e foi embora. Mas quando chegou na esquina ali, o Espírito Santo disse para ele: é isso que eu tenho te ensinado? É assim que eu tenho te ensinado a pregar a palavra de Deus, a cuidar das pessoas enfermas? Ele falou que aquilo pesou tanto no coração dele, tanto, que ele falou: o primeiro morador de rua, daqui para casa para encontrar, eu vou levar para minha casa. E ele disse que ele começou a andar. Ele morava numa colônia onde tinha mais 3 seminaristas. E ele falou que quando chegou ali perto do seminário, ele viu a porta aberta. E ele imaginou logo: alguém entrou dentro de casa. Aí, como todo homem corajoso, o que ele fez? Chamou a polícia. Chamou a polícia, e aí a polícia começou a demorar a chegar. E ele falou que lá no canto da rua ele ouviu alguém gritando: Senhor, tenha misericórdia de mim. E gritando muito alto. Ele, curioso, foi até lá. Ele falou que chegou lá, tinha um homem extremamente cheiroso, cheio de a barba muito grande, o cabelo muito grande. E ele falou: ah, é esse daí, esse eu vou levar para casa. E ele falou que estendeu a mão para o homem e falou: você quer ir comigo para casa? O homem não entendeu nada, falou: eu vou.
engraçado que quando Pedro, ele sobe para poder falar da palavra de Deus, dizem que tinha um homem também mendigando. E Pedro diz assim para o homem assim: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O engraçado é que aquele homem, ele não foi curado quando Pedro pronunciou. Aquele homem só foi curado quando Pedro estendeu a mão. Quando Pedro estendeu a mão, ele puxou esse homem e ele levantou. A gente verifica que as coisas de Deus só acontecem na vida da gente quando nós colocamos a mão no arado para poder fazer a obra de Deus. E ele disse que ele pegou esse homem pela mão, levantou e estava em direção à sua casa. Só que ele havia esquecido que tinha chamado a polícia. Quando ele chegou ali, a polícia já estava, já tinha entrado ali dentro. E a polícia falou: o senhor aqui é o dono da casa? Ele falou: sou sim. Ele falou: olha, nós entramos lá. Ó, você tinha televisão? Ele falou: não. Você tinha micro-ondas? Ele falou: não. Você tinha algum aparelho de som? Ele falou: não. A única coisa que a gente tem lá é uma roupa e o colchão. Aí ele disse assim: realmente não levaram nada seu, mas reviraram toda a sua casa. E ele entrando ali, ele olhou e falou: não reviraram não, nossa casa é assim mesmo, toda bagunçada. E aí ele falou que levou aquele mendigo para dentro de casa. Os seminaristas chegaram e eles olharam para aquela pessoa todo barbudo, todo fedido, e eles falaram assim: olha, vai tomar um banho. Esse homem entrou no banheiro, eu acho que fazia meses e meses que não tomava banho. Só que o que aconteceu? Um deles foi verificar porque esse morador de rua estava levantando e estava demorando. Quando ele colocou a cabeça no banheiro, ele viu que ele estava escovando o dente. E esse morador de rua tinha um dente só e estava escovando o dente. A preocupação dele era: com a escova de quem? Os três ficaram desesperados, falaram: será que é a minha escova? Será que é a... Aí ninguém sabia que escova que era. E aquele morador de rua, ele veio, sentou na mesa com eles. Eles não tinham muita comida. Eles tinham um pouco de repolho, um pouco de água e um pouco de farinha. E eles começaram a comer, e aquele morador de rua começou a chorar. Aí ele perguntou: por que você está chorando? Ele falou: por que vocês estão fazendo isso comigo? Qual o motivo? Nesse momento o Espírito Santo tomou conta daquela casa. E ele falava: porque um dia eu estava igualzinho a você e Jesus me resgatou. Um dia eu estava nas drogas, o Espírito Santo me resgatou. Um dia eu estava lá na macumbaria, o Espírito Santo me resgatou. E devemos fazer aquilo que Deus tem nos enviado. Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus está dentro de nós. E aonde você pisar o seu pé, você tem que levar verdadeiramente o reino de Deus. Se o reino de Deus está dentro de você, por onde você passar, as pessoas têm que ver esse reino. Têm que ver a transformação do Espírito Santo na sua vida. Então Jesus toma esse cego pela mão e ele curou. E o cego fala assim: eu estou vendo pessoas como pessoas que parecem árvores andando. O primeiro milagre que Jesus faz na vida desse homem é uma cura da cegueira física. Muitos de nós temos andado cegos fisicamente. Quando nós passamos por locais e pessoas precisam de ajuda, e nós temos feito a indiferença na vida dessas pessoas. Se preocupamos somente com a nossa família, se preocupamos somente com a nossa igreja, onde o nosso principal propósito é pregar a palavra de Deus. Entra ano, passa ano, e o que nós temos feito? Temos nos reunidos, pessoas têm morrido, pessoas têm se perdido, e nós somos iguais a esse cego fisicamente. Depois que Jesus cura esse cego fisicamente, ele tem necessita de mais uma cura, que é a cegueira espiritual. Ele olha para as pessoas e consegue enxergar essas pessoas como se fossem árvores, pedaços de pau. Muitas das vezes nós fazemos isso. Nós olhamos para as pessoas e enxergamos elas como simplesmente coisas, como um pedaço de madeira. A gente passa por pessoas parecendo que é um pedaço de tronco jogado no meio da rua. Às vezes a pessoa estende a mão para nós e nós fazemos a indiferença, não olhamos para ela, não abençoamos a vida dela. E Jesus toca nesse homem novamente e ele é curado espiritualmente. Além da cura física, agora esse homem tem a cura espiritual. E Jesus fala para ele assim: olha, não vá.
Não vai, não conte para ninguém. Muitas das vezes, nós vemos para a igreja e somos curados tanto fisicamente como espiritualmente. E aí a gente joga a responsabilidade de tudo isso em quem? Em nós mesmos. Nossa, eu sou um bom pastor, eu sou um bom profeta, eu sou um bom missionário, sendo que o único que tem que ser glorificado é o Espírito Santo de Deus. Jesus fala para esse homem: olha, não vai contar para ninguém, mas o único que tem que ser glorificado é o Espírito Santo de Deus. Tem uma história que eu sempre me entristece. Essa semana eu estava ouvindo uma pregação e ouvi novamente. Fala de uma criança que era muito levada, né? E os pais discutiam direto. E esse casal comprou um carro, bem novinho. Essa criança brincando, ele pegou um brinquedo de ferro dele e começou a passar nesse carro. Ele passava no carro, passava e acabou riscando esse carro todinho. O carro ficou todo riscado. Quando o pai viu aquilo, ficou extremamente irritado mais a mãe e começaram a falar para o menino não fazer aquilo e começaram a pegar o chinelo e bater na mão do menino. O pai batia, a mãe batia, bateram tanto que ficou vermelha a mão desse menino. Aí levaram para o hospital. Chegou lá o médico para verificar e falou: infelizmente vamos ter que amputar as mãos dessa criança. E essa criança, ela teve as duas mãos amputadas. E aí, eles estavam com duas faixinhas assim na mão. O pai e a mãe foi visitar. E aí depois a criança falou assim, quando chegou lá, né, o pai e a mãe: papai, olha minhas mãos, eu nunca mais vou riscar o carro do senhor. Nesse momento, a mãe desesperada, ela teve uma insanidade e foi internada com a loucura. O pai, aumentando tamanha dor, foi até em casa, pegou um revólver, pulou para a boca e deu um tiro na própria boca. Uma família destruída simplesmente por não conhecer o amor de Deus. Pessoas que dão mais valor às coisas do que às pessoas. Pessoas que consideram pessoas como um pedaço de pau, como um tronco. Mas o Espírito Santo está dizendo nessa noite: venha minha noiva. Essa peça que você viu agora, o Espírito Santo chamando a noiva aqui, a igreja, chamando a prostituta, chamando o morador de rua. Por que chama a igreja? Porque a igreja tem se perdido. A igreja tem se vendido como uma prostituta. Nós temos se vendido por tão pouco na presença de Deus. Temos perdido os nossos valores cristãos, éticos e morais. Mas o Espírito Santo nessa noite está chamando eu e você para que nós possamos resgatar novamente a presença do Espírito Santo. Eu e a Rosana tivemos um congresso numa igreja com mais de 5.000 pessoas. Aí eles levantaram o quilo do amor, esse quilo do amor que nós fizemos aqui. É claro que a igreja é pequena. Se a gente for pesar quantos quilos de arroz nós levantamos aqui, o feijão, se deu 1 quilo foi muito. Lá eles levantaram o quilo do amor, é claro que é uma igreja maior, mas essa igreja lá levantou 12 toneladas de alimentos. Eu fui em Marília, eles levantaram 14 toneladas de alimentos. E olha que não é cesta pequena, não, é cesta muito grande. E na hora do apelo, de poder falar sobre vir à frente, a primeira pessoa que vinha à frente era o pastor daquela igreja. Ele foi o primeiro a vir na frente, em todos os momentos, e diante do altar ele dobrava o seu joelho e se dobrava na presença de Deus. Na hora de carregar essas coisas que a gente tinha que carregar para um local, ele foi a primeira pessoa. Ele era uma pessoa muito magrinha, ele não aguentava, mas ele foi o primeiro a pegar aquela cesta e levar. Isso é servir, isso é ter um coração de pastor de verdade. Todos nós aqui somos pastores, todos nós. Todos nós podemos cuidar de pessoas, mas o maior pastor é Jesus Cristo e o Espírito Santo. Você às vezes deve estar perguntando no seu coração por que as coisas não têm acontecido na sua vida. Por que você ora e as coisas não acontecem? Por que o coração tem sido tão duro? Por que você não consegue ficar quebrantado? Que nós não nos rendemos à presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos orar, ter um tempo a sós com o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que você deve ir para o seu quarto a sós e ali você fechar a porta e orar ao Pai que está nos céus. O grande problema é que quando nós vamos orar, nós levamos um monte de gente junto com a gente.
Aí você dobra o seu joelho ali no quarto, aí você leva a sua esposa, você leva o seu marido, você leva os amigos, você leva o trabalho. E não é isso. Nós oramos a todo tempo você pode pedir pelo irmão, pela esposa, pelo marido, pelo pai. Mas Jesus te chama para intimidade. A intimidade é você ficar no seu quarto, se ajoelhar e conversar com Ele, contar os seus maiores sonhos, os seus segredos, os seus projetos, a sua visão. Quantos de nós não paramos de sonhar e quantos de nós não paramos de fazer projetos em nossas vidas por não acreditar? Então temos que ter esse momento de intimidade com Deus. Alguns meses atrás aqui nós tínhamos a metade das pessoas que tem aqui. E nós temos sentido um crescimento muito grande, porque nós temos nos colocado de joelhos, orando a Deus e procurando o Espírito Santo. E a direção não é do pastor, não são dos pastores e do líder, mas a direção é do Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você nessa noite a ficar de pé. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você feche seus olhos aí onde você está. Que você nessa noite entregue os seus sonhos, seus objetivos, a sua casa, a sua esposa, o seu filho, tudo para Jesus.